E propostas, polêmicas e até bom humor. Não é de hoje que os debates políticos servem como vitrine para a divulgação das propostas dos candidatos aos eleitores. E, inclusive, ajudaram a escrever a história política de diversos países, como no Brasil. Próximos da reta final da campanha, o repórter João Miyagi conversou com especialistas para saber a importância dos debates televisivos nesta etapa decisiva da eleição. Na propaganda eleitoral, o candidato fala o que quer e não pode ser imediatamente rebatido pelos adversários. Já o debate político é um confronto direto de ideias e personalidades, saudável para o eleitor conhecer melhor as propostas e os candidatos. Lá no primeiro turno, ele tem a função de criar o clima eleitoral, né? Num segundo turno, ele tem uma função um pouco distinta, que é de fato esclarecer para o eleitor os pontos ainda turvos, né? Os pontos pouco claros. Então é o momento do eleitor, de fato, saber o que pensa o candidato, saber como o candidato se comporta diante de uma pressão, diante de uma pergunta embaraçosa. Para a cientista política Daisy Siocari, mesmo que os debates sejam feitos em horários inconvenientes para a maioria das pessoas, ainda assim é importante para o eleitor, porque sempre há repercussão no dia seguinte. Se elas não conseguem assistir por causa do horário, que é muito tarde, elas vão procurar se informar no outro dia através ou das mídias tradicionais, ou das redes sociais, dos próprios canais de vídeo. No interior do Brasil, o que vale ainda é TV, é rádio. Por isso que tem essa estratégia toda de candidato fugindo de debate eleitoral. Porque quando chegar lá no interior, lá no Nordeste, ou no interior do Rio Grande do Sul, o que vai contar é o debate eleitoral, é a TV e é o rádio. Nesse segundo turno, Jair Bolsonaro não participou de nenhum dos debates programados porque ainda não recebeu alta médica, mas também falou da possibilidade de não participar dos debates com Fernando Haddad por uma questão de estratégia. A preocupação é enorme, porque a gente está assistindo hoje a candidatura Bolsonaro ocupando os primeiros lugares de intenção de votos e há pontos bastante ainda dúbios, né? Ou muitas dúvidas sobre, de fato, quais são as propostas do candidato. São várias questões que foram surgindo ao longo da campanha do Bolsonaro e que ficaram pouco esclarecidas. E pouco esclarecidas exatamente porque a estratégia do candidato é fazer campanha mais pelas redes sociais do que, de fato, explicitando e dando respostas a perguntas que poderiam, aí, de fato, abrir, desnudar o que é o seu programa de governo. A cientista política lamenta a possibilidade de não haver debate, mas afirma que é parte do jogo e ele tem esse direito. A gente já viu isso acontecendo em outras campanhas, né? O Collor não participou de alguns debates, o Lula também, o Fernando Henrique Cardoso também. Faz parte do jogo político, né? É uma prerrogativa que ele tem, não é a melhor, como eu digo e repito, tem que ir no debate, sim, é melhor para a população decidir o voto, mas é uma prerrogativa do jogo político. Para o professor Vitor Marchetti, a ausência nos debates beneficia o candidato da extrema-direita. A gente percebeu que toda a campanha dele está calcada na fake news, está calcada na mentira, na boataria, né, em espalhar notícias por WhatsApp. Então isso tem produzido, por exemplo, um efeito bastante forte sobre os níveis de rejeição à candidatura Fernando Haddad. Eu não tenho a menor dúvida de que isso é produto da campanha feita nas redes sociais, né? E na rede social não tem um contraponto. A sensação que eu tenho é que a democracia brasileira está sendo hackeada.